Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. O motociclista fantasma. Um conto escrito por Agmael Lima. Uma das histórias de fantasmas, correntes no universo sobrenatural brasileiro que mais me amedronta, é a lenda do motociclista fantasma, que muitos viajantes das autoestradas do país relatam terem visto. Uma infinidade de motoristas tem relatado que, ao dirigir pela madrugada, puderam observar um vulto em altíssima velocidade, indo e voltando pela estrada. Dizem que de vez em quando, o vulto costuma seguir do lado da porta do condutor, indo pareado na mesma velocidade que o carro. O fato intrigante é que, quando o motorista olha para observar o espectro, percebem que se trata de um motociclista que, no lugar dos olhos, possui apenas duas tochas de fogo. Depois que o condutor do veículo constata a fantasmagórica cena, o motociclista fantasma segue com a sua maratona de ir e vir em elevada velocidade, conduzindo a sua moto até desaparecer na distância, seguindo a sua trajetória, como se a estrada, assim como a madrugada, pertencesse somente a ele. Quem já teve a desventura de encontrar o tal motoqueiro, relata que foi uma experiência muito assustadora, e que ficaram dias sem dormir, assombrado com a visão fantasmal em que tiveram a infelicidade de presenciar. Há várias as versões em que se explicam a aparição do motociclista fantasma. Porém, a mais aceita é a que se trata do espírito penado de um jovem chamado Merval, que ainda no ano de 1996, saiu de Morada Nova, distrito de Marabá, e seguiu até Bom Jesus do Tocantins, para participar de uma festa de trilheiros naquela cidade. Segundo o que contam, Merval era um jovem de classe média alta para os padrões daquela época. Ostentava sua moto nova com muito orgulho em ralis ou trilhas, esporte aventureiro muito praticado na região. O problema era que Merval não se controlava quando o assunto era bebida alcoólica. Acabava exagerando, por mais que recebesse conselhos dos seus pais. Quando bebia costumava não ouvir ninguém, e sempre entrava em confusão com outros festeiros, e por outras vezes acabava imprudentemente se envolvendo em acidentes. Quando chegou em Bom Jesus já era noite. E lá, na companhia de amigos, embalados pelo calor da emoção festiva, se divertiu à vontade, bebeu, dançou, e como era de se esperar, também se embriagou. Porém, ao notar que já era madrugada, tratou de ir embora de volta, rumo à Morada Nova, localidade onde vivia. Por mais que algumas pessoas tivessem pedido para que ele não viajasse embriagado numa hora daquelas, ele não deu ouvidos. Saiu pilotando sua moto numa celeridade mortalmente abusiva. Ultrapassava veículos numa agilidade tremenda, excedendo curvas sem diminuir a velocidade. E assim seguia sua fatídica trajetória, até que num determinado momento, colidiu de frente com um caminhão carregado de madeira. Não teve chance de escapar, e assim o jovem Merval acabou perdendo ali mesmo a sua vida, debaixo dos pneus do pesado veículo. Após esse fatídico incidente, várias manifestações sobrenaturais passaram a ser notadas nas mediações do ocorrido desastre. Muitos caminhoneiros, motoristas ou outros motociclistas contam
que ao trafegar de madrugada por aquelas redondezas, é comum ver o fantasma do motoqueiro falecido, vagando sem rumo, percorrendo em alta velocidade, agindo como se não tivesse a noção de que já está morto. Aloísio, um caminhoneiro muito amigo meu, me contou que numa madrugada junina do ano de 2003, enquanto viajava pela BR-222, no trecho entre as cidades de Marabá e Bom Jesus do Tocantins, mais precisamente nas proximidades da terra indígena Mãe Maria, notou pelo retrovisor do caminhão que numa distância de aproximadamente 100 metros, um farol o seguia. A estrada estava deserta, e enquanto percorria por alguns quilômetros sendo seguidos por aquela luz, Aloísio, imaginando ser algum assaltante querendo lhe furtar, acelerou seu caminhão. Porém, o farol também acelerou, e dessa vez o seguia numa velocidade maior que a do caminhoneiro. De repente, Aloísio observou pelo retrovisor que aquela luz era de uma moto, que ao se alinhar lado a lado com o caminhão, seguia na mesma velocidade. Porém, ao fitar o desconhecido motoqueiro, notou que o mesmo estava trafegando em alta velocidade, sem o uso de capacete. Entretanto, o que mais intrigou o caminhoneiro foi notar que o desconhecido homem possuía o rosto desfigurado, sendo que no lugar dos olhos, o mesmo possuía duas tochas em fogo vivo. Depois disso, Aloísio saiu da estrada e quase provocou um acidente. Se não fosse tão experiente, certamente teria provocado um desastre. Enquanto isso, o motociclista fantasma acelerou a sua moto e sumiu pela rodovia, certamente em busca de outro motorista para assombrar. Naquela madrugada, Aloísio, da pior forma possível, descobriu que a noite pertence aos mortos, e desde o ocorrido episódio sobrenatural, o amedrontado motorista passou a evitar trafegar sozinho à noite, sempre parando seu caminhão em algum lugar seguro toda vez que o horário noturno se inicia. Hoje, A Mulher da Meia-Noite. Um conto escrito por Agmael Lima. Para os crédulos, os espíritos daqueles que morrem prematuramente costumam permanecer presos nos locais em que faleceram. Principalmente os que fatalmente perderam as suas vidas de formas trágicas, como em assassinatos ou acidentes. Estradas e rodovias são palcos de tragicidades, por isso são lares de fantasmas, e colecionam assombrações, que podem causar arrepio na espinha dos viajantes perambulantes em suas andanças noturnas. Tais assombros são almas penadas de vítimas que o trânsito ceifou, muitas vezes causadas por estarem trafegando em alta velocidade, ou pelos efeitos comumente causados por estradas em péssimas condições de uso, também por imprudência de alguns motoristas ou pedestres, ou por outros motivos. Trafegar por algumas estradas à noite costuma ser assustador, e encarar a escuridão noturna nos dá a sensação de que algo sobrenatural à espreita nos observa. Coisas insólitas, vultos e aparições misteriosas, bem como gemidos, gritos, choros e lamentos assustadores vindos da escuridão, costumam ser presenciados em autoestradas, por isso, tais ocorrências, consequentemente as tornaram rotas assombradas. A rodovia PA 150, via terrestre que corta o estado do Pará do norte ao sul, em vários pontos é uma estrada sinuosa, cheia de curvas, ladeiras e pontos cegos. É a arena de mortes trágicas ao longo de todo o seu percurso. Em vários locais da sua trajetória, durante a noite é uma estrada deserta, onde sequer há recepção de sinal de celular,
e os seus viajantes podem trafegar por horas sem notar a presença de outro veículo. A longa rodovia paraense, não diferente da maioria das estradas brasileiras, é uma autovia marcada por tragédias, tendo em suas margens a presença de uma infinidade de cruzes, que indicam os locais onde muitos morreram tragicamente. Isidório, um experiente caminhoneiro acostumado a singrar rodovias pelo Brasil, transportando mercadorias de norte a sul do país, me relatou que numa certa noite chuvosa, enquanto dirigia seu caminhão pela PA 150, levando uma carga de sal, de Belém para Marabá, ao chegar numa ladeira localizada nas proximidades da Vila Boa Esperança, próxima a Nova Ipixuna, percebeu que numa das margens da estrada, havia uma mulher com uma criança de colo, desesperada pedindo carona. Ele ficou surpreso, pois mesmo estando chovendo, a tal mulher estava naquele local escuro, chuvoso e ainda por cima com uma criança de colo. Isidório não teve dúvidas, e diante daquela comovente cena, parou o seu caminhão para socorrer aqueles dois seres humanos que com certeza estava precisando muito do seu auxílio. Ao parar o caminhão no cume da ladeira, era quase meia-noite. Então o motorista notou que aquela mulher trajava um vestido branco, e trazia várias manchas sangrentas em suas vestes. Ao entrar no caminhão, aquela sofrida mulher então revelou que estava ali há horas esperando uma carona, para que ela pudesse chegar até o hospital em Nova Ipixuna. Viajaram por alguns quilômetros e enquanto conversavam, a criança já havia parado de chorar, porém Isidório, ao olhar para o lado, percebeu que aquela mulher havia se tornado translúcida como uma fumaça, e aos poucos foi desaparecendo diante dele, sem dizer uma única palavra. Daí o motorista percebeu que havia dado carona a um fantasma. Ao chegar ao alto posto Corujão em Nova Ipixuna, depois de contar o relato a um frentista, o mesmo lhe disse que ele havia dado carona à mulher da meia-noite, a personagem fantasma mais enigmática da região, e que seria ela, a alma penada de uma mulher, que teria perdido a vida num trágico acidente há alguns anos. Contam que ela era moradora da Vila Boa Esperança e que numa determinada noite, depois que seu bebê de pouco mais de um ano, estava tendo uma crise vômito e muita febre, e não tendo outra saída, embrulhou a criança entre lençóis, e saiu para a estrada em busca de uma carona para levar a criança no hospital. Ela ficou por horas esperando no cume da ladeira, e nenhum motorista parou para atendê-la. Para piorar a sua situação, iniciou uma forte chuva. Mas ela continuou ali esperando, firme no seu propósito, até que um caminhoneiro embriagado, dirigindo em alta velocidade, saiu fora da estrada e atingiu em cheio a pobre mulher. Tanto ela quanto a criança tiveram morte instantânea, enquanto o motorista seguiu seu trajeto, sem dar socorro às vítimas. Desde então, é muito comum motorista que ao passar pelo local do acidente à meia-noite, avistarem uma mulher aparentemente perturbada com uma criança nos braços, tentando pegar uma carona. Dizem que o motorista que não parar ou tentar fugir da mulher da meia-noite, ela costuma perseguir o seu carro na estrada, até provocar um acidente. Outros relatam que ao negarem parada, viu o fantasma da mesma saltar na frente dos seus carros, forçando os motoristas a desviar da mesma e muitas vezes chegando a bater seus veículos. Tais relatos explicam o alto índice de acidentes nas redondezas. São por esses e outros motivos que evito dirigir sozinho à noite. Morro de medo de numa hora ou outra, poder me deparar com a mulher da meia-noite juntamente com o seu filho pedindo carona,
no alto da ladeira da Vila Boa Esperança. A Velha na Porteira. Um conto escrito por Agmael Lima. Na crendice popular, tanto encruzilhadas de estradas, assim como porteiras, cancelas e mata-burros, são moradas de malassombros e almas penadas, que costumam mostrar as caras assim que a noite cai. Justificando esta crendice, quero relatar um caso ocorrido com um antigo vizinho meu chamado Alonso, que morava numa pequena fazenda localizada próxima às margens da Vicinal Encantado, a aproximadamente 5 quilômetros do centro da cidade de Nova Ipixuna, no Pará. Alonso era um jovem que costumava se gabar da coragem que dizia possuir. Quando alguém lhe contava sobre aparições sobrenaturais, que costumavam amedrontar pessoas que andavam fora de hora por aquela vicinal, ele dizia abertamente que nada que andasse, voasse ou rastejasse, lhe colocaria medo. Debochava dos acontecimentos fantásmicos que eram sempre relatados por vários viajantes, que tiveram a infelicidade de presenciar tais fatos. Porém, a Vicinal Encantado é uma estrada de chão batido povoada de muitos mistérios. Se trata da mais antiga via rural que dá acesso a Nova Ipixuna. Vários assassinatos e acidentes ocorrentes na sua extensão alimentam o imaginário popular no sentido de acreditar que tais ocorridos sejam responsáveis pela misteriosidade assombrada que habita a enigmática estrada. Luzes que aparecem e desaparecem sem explicação, assovios agudamente estridentes, cavaleiros desconhecidos aboiando em plena madrugada, além de uma loira que aparece em pé na subida da Ladeira Vermelha. São apenas alguns relatos que comumente são contados por vários andarilhos noturnos, que juram terem visto enquanto andavam pela Vicinal Encantado. Como Alonso até então ainda não tivera a oportunidade de ver tais aparições, dizia que aquilo tudo não passava da fantasiosa imaginação do povo. Ignorava tais causos e continuava perambulando pela referida estrada a qualquer hora, seja do horário do dia ou no horário noturno. Porém, numa alta madrugada de sábado, mais precisamente em outubro de 1987, quando Alonso, depois de participar de uma festa em Nova Ipixuna, voltava tranquilamente para sua casa montado em seu cavalo. Aquela era uma noite escura, sem luar e sem estrelas, e o céu nublado escondia os luminosos corpos celestes. Apenas os vagalumes cintilavam na escuridão, facilitando a visão de Alonso na sua viagem por aquela estrada em bruma. Enquanto cavalgava naquela escuridão, Alonso se lembrava que desde pequeno ouvia sua avó falar que ele não deveria andar naquela estrada sozinho à noite. Especialmente quando não houvessem estrelas e nem lua, pois, segundo ela, são nessas noites que costumam aparecer visões fantásmicas para assustar os viajantes. Porém, como dizia não ter medo de nada, o jovem cavaleiro seguiu a sua viagem até chegar em frente a uma porteira, onde ele deixava a vicinal e entrava por uma estrada menor, que dava acesso à sua casa. A porteira ficava ao lado de um embrejado juquiral. Naquele momento era possível ouvir o coachar ininterrupto dos sapos, as corujas rosnavam suas gargalhadas sinistras, além dos quero-queros com seus gritos estridentes, bem como outros pássaros notívagos destilando os seus noturnais gritos amedrontadores. Nada daquilo amedrontava Alonso. Ele então abriu a velha porteira. Passou por ela, mas assim que a fechou e tentou seguir a sua viagem, notou que o seu cavalo havia se empacado. Por mais que o cavaleiro arrochasse as esporas no seu animal, o mesmo continuava intacto. Parecia congelado e paralisado,
como se tivesse enxergando alguma coisa amedrontadora, que Alonso não tivesse vendo. Naquele momento, o até então corajoso cavaleiro percebeu uma rajada de vento frio, seguida de um estranho calafrio, mas como ele não era de recuar de nada, insistiu explorando seu animal de montaria, que permanecia imóvel, paralítico diante daquele episódio. Enquanto Alonso insistia explorando seu cavalo, notou que de debaixo de um arbusto, a 2 metros de onde ele estava, em meio à escuridão noturna, surgiu uma velha cabisbaixa, caminhando com uma vela acesa nas mãos, vagando como uma penitente alma penada. A luz da vela deixava transparecer que aquela velha senhora totalmente vestida de branco e cadavérica, tinha as suas mãos enrugadas e esbranquiçadas, as unhas enormes e pretas, os cabelos brancos caindo sobre o rosto. Era uma criatura de outro mundo. Talvez fosse uma sanguinolenta vampira, ou quem sabe uma malvada bruxa perambulando à noite, destilando seu rosário de maldades. A estranha anciã não balbuciou sequer uma única palavra para Alonso, apenas o olhava fixamente, como se quisesse fazer com que ele entendesse que a sobrenaturalidade sobrevive em meio aos vivos. Naquele momento, pela primeira vez, Alonso sentiu medo. Uma estranha sensação de pavor tomou conta do mesmo, e não tendo outra alternativa, tremendo de medo, rezou todas as rezas e benditos que sabia, até que a fantasmagórica figura começou a se afastar de perto dele. Numa cena final, a velha soltou um alto uivo amedrontador, e em meio à escuridão daquela noite, apagou a sua vela, e soltou vários gritos e gemidos aterrorizantes, para em seguida desaparecer no meio da Juquira, numa inexplicável e assustadora cena de horror. Depois disso o cavalo desempacou, e transportando seu cavaleiro saiu em disparada, até que os dois enfim, chegaram em casa. Desde aquela noite, Alonso nunca mais duvidou da existência do sobrenatural, e todas as vezes em que se vê diante daquela porteira assombrada, tem a tenebrosa sensação de que a velha da vela o observa friamente. O Vaqueiro Fantasma. Um conto escrito por Agmael Lima. Casos relacionados a assombrações costumam causar calafrios até mesmo naqueles que se dizem corajosos. Só o fato de imaginar que a alma ou o espírito de uma pessoa falecida esteja vagando em nosso meio é no mínimo assustador. Fantasmas há séculos atormentam e amedrontam a humanidade, como se divertissem pregando sustos nas pessoas. Uma narrativa muito presente no imaginário popular, principalmente na zona rural dos longínquos rincões brasileiros, é a de um vaqueiro fantasma vagando pelas horas mortas da noite, percorrendo estradas e fazendas, aboiando aos gritos, amontado no seu relinchante cavalo fantasma, pastoreando a sua mugente boiada sobrenatural. Segundo a lenda, o espírito boiadeiro trata-se da alma penada de um vaqueiro que numa sexta-feira santa, saiu para pastorear o seu gado, contrariando a católica orientação milenar, de que não se deve apacentar ou maltratar animais no dia em que se celebra a dolorosa paixão de Jesus Cristo. O teimoso vaqueiro nunca mais foi visto desde então. Porém, a assombração do mesmo costuma aparecer aboiando, nas altas horas das madrugadas quaresmais, amontado em seu cavalo, seguindo a sua fantasmagórica boiada encantada, que muge em reação ao seu pesaroso aboio. De acordo com a lenda, tanto o vaqueiro, quanto o cavalo e os bois, só encontrarão desencantamento, se ele conseguir laçar um boi, exatamente numa meia-noite de uma quinta para sexta-feira, noites estas,
em que ele zanza perambulando com o seu cortejo encantado. Dizem que até os dias de hoje, ele não conseguiu laçar o tal boi, já que esse feito deve ocorrer precisamente no horário mencionado, sem que se haja diferença de um segundo a mais ou a menos. Por isso ele ainda anda peregrinando por aí, amontado em seu cavalo, e aboiando seu gado nas noites de quinta para sexta-feira. Coincidência ou não, no ano de 2022, em plena noite de quinta-feira do período quaresmal, estava eu e minha esposa Edinha Lima, maratonando a primeira temporada da série The Sandman, na Netflix. Era uma daquelas noites sombria, carregada de pesadas nuvens negras. O vento uivava uma sinistra melodia, até que de repente se iniciou uma forte chuva, acompanhada de uma tempestuosa ventania. Até que, enfim, o céu começou a derramar as suas frias lágrimas, para acalmar o calor herdado da tarde anterior, que havia sido tão quente, que poderia ser comparada aos vulcânicos vapores brotados do próprio inferno. Enquanto víamos a série The Sandman, empolgados, eu e minha esposa não percebemos que as horas se passavam despercebidamente. Já era quase meia-noite quando em determinado momento fomos surpreendidos com um aboio noturno passando bem em frente à nossa residência, que está localizada na Rua Maranhão, bairro Nova Canaã em Nova Ipixuna. Além do aboio, de dentro de minha casa, era possível ouvir o tropel de uma boiada desembestada descendo pela rua, seguida de um vaqueiro aboiador, amontado num cavalo que relinchava fervorosamente. Era algo fora do normal, primeiramente porque eu já morava nesse endereço há mais de 10 anos, e em toda a minha permanência ali, nunca havia visto alguém rebanhando bois naquela rua, principalmente no período noturno, e ainda por cima, debaixo de uma tenebrosa tempestade. Curiosos, mesmo debaixo de chuva, eu e minha esposa, após levantarmos do sofá, fomos em busca de testemunhar aquela comitiva barulhenta. Ao abrirmos o portão, pudemos ver que descendo a rua, um vaqueiro pastoreava uma boiada arredia. Não o reconhecemos, muito menos pudemos identificar a quantidade de bois que percorria aquele trajeto. Ficamos ali paralisados sem nada entender, até que o tal vaqueiro, seguindo aquela misteriosa boiada, sumiu na distância da chuvosa rua. Então chegamos à conclusão de que aquilo tudo não passava de uma livusia. Sentimos muito medo, terrores passeavam por nossa mente, enquanto um calafrio entorpecente, assombrosamente envolvia os nossos corpos. Naquele momento, adentramos nossa casa assombrados, e fomos diretamente para o nosso quarto, tentar dormir depois daquela cena sinistra que havíamos acabado de presenciar. A Maldição da Noiva. Um conto escrito por Agmael Lima. Dizem que quando a noite cai, todos os fantasmas saem, e tornam o ambiente noturno um lugar assustador. Cada esquina, cada beco escuro, cada estrada deserta, espreita assombrações e visagens, que estão sempre prontas para abalar a nossa coragem. Na madrugada, a lua cheia, como um farol de alma penada, costuma revelar aparições de espíritos rancorosos e aterrorizantes, que são capazes de causar pavor nos medrosos de plantão. Os causos de assombrações e de visagens, bem como as lendas urbanas, continuam tendo um lugar de destaque na imaginação humana. São representados como mórbidas figuras assombradoras, causadoras de medo aos vivos. Uma lenda muito comum é a lenda da mulher vestida de branco, que dependendo da região do país,
possui várias versões, e tem causado pavor nas noites Brasil afora. Inclusive por variadas vezes, ela já apareceu em meus pesadelos. 9 Pichuna também possui a sua mulher de branco, e é essa história que quero aqui relatar. Contam que há alguns anos, ainda no início dos anos 80, uma moça chamada Alicia, filha de um morador pioneiro do município, que ao engravidar do seu namorado Braulio, foi obrigada pelo seu pai a se casar com o mesmo. Braulio era um rapaz boêmio e extremamente galanteador que, apesar de estar prestes a se casar com Alicia, mantinha às escondidas um namoro com Nélia, que era a prima da sua noiva. No dia do casamento, a noiva, que apesar dos pesares transbordava extrema felicidade, pois vivia a realização de um sonho. O casório foi planejado nos mínimos detalhes. A paróquia São Francisco de Assis se encontrava lotada de convidados, a noiva de braços dados com seu pai, ostentando seu momento de glória, vestindo seu belo vestido branco, ornamentado por um longo véu, adentrava a igreja seguindo a sua dama de honra. Porém, na hora do sim, Braulio simplesmente disse que não aceitava se casar com Alicia, pois seu coração pertencia a outra, e ele não iria levar aquela mentira adiante. Em seguida, abandonou o altar, arrancou Nélia do meio dos convidados, e saiu correndo da igreja, amontando em sua moto com a sua amada, e fugiu o mais rápido dali, deixando Alice em prantos. Foi uma cena estarrecedora, e o padre, não encontrando outra solução, anulou a cerimônia, que se tornou uma verdadeira tragédia amorosa. Alice, ao se ver abandonada no dia do seu casamento, humilhada no altar, envergonhada diante de todos, saiu da igreja chorando desesperada, correndo pelas ruas de Nova Pichuna, amarrotando as suas roupas de núpcias. Ao chegar em casa, se isolou trancando no seu quarto, amargurada pela dupla traição que tinha acabado de descobrir. No dia seguinte, Alicia foi encontrada morta, ainda vestida no seu vestido branco. Havia enrolado ao seu pescoço o véu que anteriormente havia servido de ornamento às suas núpcias abortadas. Depois do seu sepultamento, as noites não-ipixunenses se tornaram amedrontadamente amaldiçoadas, e não foram mais as mesmas. Dizem que de tempo em tempo, em alta madrugada, aparece uma mulher vestindo um longo vestido branco, percorrendo as ruas do centro da cidade, com um véu enrolado ao pescoço. Há quem diga que é o espírito rancoroso de Alicia, que, não tendo encontrado paz no além-túmulo, segue sua sina de alma penada, amedrontando os forasteiros que perambulam fora de hora. Dentre os vários relatos, quero aqui destacar um acontecido com o meu tio Gidelson, que, ao sair de uma festa numa noite domingueira no início dos anos 2000, pilotava sua moto pelas desérticas ruas do bairro central de Nova Pichuna. De repente, percebeu que debaixo de uma velha mangueira estava uma moça vestida de branco, pedindo ao mesmo que parasse. Ao parar sua moto, aquela mulher desconhecida pediu ao meu tio que a levasse até a sua casa, que ficava no bairro Nova Canaã. Tio Gidelson, atendendo ao pedido daquela mulher, saiu com ela agarrada à sua cintura, pelas ruas da cidade. Depois de pilotar por alguns minutos, a desconhecida e misteriosa mulher pediu para que ele parasse, pois, segundo ela, sua residência ficava naquelas proximidades. Assim que ela desceu da sua moto, e meu tio, ao tentar conversar com a mesma, percebeu que o seu corpo havia ficado translúcido, e aos poucos aquela moça se desmaterializou numa espécie de fumaça até desaparecer completamente.
Tio Gidelson me falou que, ainda entorpecido de medo, acelerou a sua moto fugindo dali em disparada. Me disse ainda que aquele acontecimento lhe serviu de lição, pois a partir daquela noite, ele nunca mais quis dar carona para desconhecidos. E você que está tendo conhecimento desta história, se um dia visitar Nova Ipixuna, é importante estar ciente destes relatos fantasmagóricos, e tenha muito cuidado para não encontrar frente a frente com a noiva fantasma em suas aventuras noturnas.